Primeiro, Vamos antes lá, de você gente. começar a assistir esse vídeo, você precisa O suspender iceberg seus julgamentos. E da sim, sexualidade é uma ovelha que masculina. está te falando isso, então acho que já ficou meio clara a ideia, né? Hoje nós iremos mergulhar fundo no iceberg da sexualidade Vamos mergulhar bem masculina. fundo. Nós vamos falar de várias coisas, desde as mais comuns até algumas que são bem específicas e um tanto quanto vergonhosas. Aquele tipo de Medo, conversa que você medo. nunca O que vai será ter que com vem seu pai aí? e com a sua mãe, mas você vai ter com uma ovelha no YouTube, que aliás se chama de cabrita. Ah, velho, a Por Gabrita incrível que lança uns pareça, eu vídeos juro muito pra legais. vocês, Olha eu isso aqui daqui não é falando um bosta. vídeo falando Olha o sobre gaguejando no Bilal. caso. Assim, Mas, nós vamos cara, falar a bastante Gabrita sobre manda sua muito bem nos vida, vídeos dela. mas Eu vai ter recomendo um vocês pouco de assistirem. anatomia, vai ter um pouco de história e, é claro, muita vergonha alheia. Faz anos que eu sou especialista nesse assunto. Sem enrolação nenhuma, nós Já começa vamos como? falar sobre a superfície desse iceberg. E aqui é algo que todo homem já lidou ou terá que lidar. O seu Bilal fica muito ativo durante a noite. Ah, nossa. Gabrita, mas Sim, isso é normal, sabe sim. por quê? Porque às vezes eu sonho com a Sydney Sweeney. Eu não Às sonho com a vezes Sydney eu sonho Sweeney, com mano. aquela personagem do anime que eu mais gosto. Na verdade, não tem nada a ver com o que vocês sonham, com o que vocês imaginam. É, na verdade, um teste de qualidade que o seu corpo roda enquanto você tá lá, ó, no outro mundo. É normal tipo que isso, homens tipo isso. tenham as chamadas ereções noturnas. Vocês sabem que eu fico censurando tudo, eu não sou É o louca jeito. de O brincar YouTube com não deixa, né? Por mais que É, tenha um que sentido fazer. educativo, a plataforma não gosta que nós falemos sobre isso. Eles gostam mesmo é de vídeo de faxina bem suspeito. Mas sim, Sim, cara, nossa. vocês têm de 3 a 5 erections durante a noite. Algumas podem durar até 30 fucking minutos. E por que isso Cara, como é que eu não acontece? percebi Porque o que seu dura corpo tanto gosta tempo de assim? tirar com a sua cara também. Ser homem não é fácil nesse sentido. Tá vendo, Mas mulheres? É como se fosse Ser homem um não é fácil. exercício pra manter ali o jubileu atento, pra manter essa qualidade erétil dele rodando, entendeu? Inclusive, se você não tem essas erections, se você acorda quase Sim, ereções noturnas matinais são um excelente indicador de saúde física, indica funcionamento adequado do sistema muscular, neurológico e hormonal. Ok, isso aí é o básico. Mano, só com o Júnior desanimado, antes da gente sabe? prosseguir, né? Só deixando claro que se vocês ouvirem algum barulho de fundo, não teve como evitar eles, tá? Porque isso aqui tá sendo gravado agora sim mesmo, sem roteiro nem nada, então pode aparecer alguma coisa, algum imprevisto e um barulho repentino do nada. Então só avisando mesmo. Ok? Agora você vai viajar no tempo comigo e nós vamos falar algumas pequenas curiosidades históricas sobre o berimbau durante o tempo, durante a história. Eu comentei com vocês na área de membros que eu fiz um tour pela minha estante, e sim, a minha estante ela é bem aleatória, mas ela é aleatória no melhor sentido, igual esse canal. E se você quiser se tornar membro e assistir esse vídeo, bom, você vai entender um pouco do que passa na minha cabeça, porque vamos lá, gente, se tornem membros da Gabrita. De um livro que vocês vão adorar. Aleatoriamente. E aqui no canal também, né? Vocês já deveriam ter feito isso faz muito tempo. Só tem dois membros aqui no canal. Chama Sério. Rabisco de Deus, inclusive. E eu tirei alguns fatos interessantes pra falar pra vocês desse livro. O primeiro deles, que me deixou um pouquinho chocada, é que na Grécia Antiga, a galera não tinha muito problema com a peça estar exposta. Não tinha tanto que esconder, entendeu? Nas Olimpíadas, por exemplo, era comum que os caras saíssem Me pergunto peça, como, velho. Oi, a Como? cobra está fora da toca. Eu nem sei se cobra fica em toca, mas você entendeu. Mas eles tinham um problema. Eles não gostavam do chapéu, do cogumelo. Eles não gostavam do cabeçote. Então, eles amarravam aquela pele, que vocês sabem. Como eu não? posso falar aqui, mas Não é possível não que isso seja verdade, não. eles amarravam só pra esconder o cabeçote. Eu não sei se doía, eu não tenho Bilal pra experimentar isso. Não estou falando pra você experimentar, mas me Com parece certeza doía, cômodo. com certeza. E assim, qual é o problema? Já mostrou tudo. O problema tá realmente ali naquela parte. Vou ver se eu acho uma ilustração mano, aí. só de imaginar isso já dói. Pra vocês como Tá, que não. era. Mas se vocês quiserem também pesquisem aí no Google, eu vou deixar o termo na tela pra vocês pesquisarem. Ainda falando sobre pirox, Misericórdia. tem um cara que
ele tem um legado muito legal. Legado muito legal. Conte-nos Nosso mais. querido Rasputin, tô ouvido falar sobre ele, né? Ele era uma Pelo espécie quê? de monge, ele era um fanático religioso. Ah, que viveu ali com certeza eu na queria ser Rússia muito conhecido por causa pré-revolução. disso. E ele ficou conhecido Quer dizer, eu já sou, tá? por algo que É eu o quê? acho que todos os homens 30? gostariam de ser conhecidos. O tamanho da AK-47 Mano, o trem bala dele tinha, segundo boatos, 30 centímetros. 30 centímetros. E, inclusive, está conservado. foi forjado, gente, foi forjado. no museu Né? até hoje. Então, olha só que legal. É bruto, Imagina não. você ser lembrado pelo tamanho da sua K-47. Ah, Não mas vou peraí, pesquisar será isso. que é dele mesmo? Nunca saberemos. Não porque vou. o coitado já não tá mais aqui Não pra faça isso. confirmar. Mas eu acredito que ele não ia negar, não. E vocês? Também dá pra achar a imagem. Eu não vou colocar nesse vídeo, mas é só vocês colocarem Rasputin Fênix e vocês vão encontrar. Ah, sim. Já um mais atualizado, Tô que eu ligado. acho que talvez algumas pessoas já tenham visto, saiu há algum tempinho atrás, foi uma pesquisa que indicava que aquele Acho que eu já sei o que ela vai falar. um trabalhão, né, pro resto do mundo. Imaginei. Né, ele tinha uma condição chamada criptorquidia. Criptorquidia. Não estamos falando de criptomoedas aqui. Para de pensar nisso. Que é a famosa bola que não desce, sabe? A bola que não desce. Pois é. Não adianta você destruir o mundo se você não consegue destruir ela. Então, a bola dele não desceu. E isso e outras condições genéticas dele levam a pensar que talvez Hitler tinha um microtênis. Ele tinha um tênis pequeno. Lembrando que o microtênis está ali em torno de 9 centímetros. Freud explicaria isso. E Freud era judeu. Alguém venceu. E pra fechar esse nosso nível do iceberg, vamos falar sim. então sobre Tem as que ter dó famosas mesmo, velho. É muito difícil ser erections homem. involuntárias, principalmente na parte da puberdade masculina. Eu já falei sobre puberdade masculina aqui, eu já falei como vocês sofrem. Eu tenho um pouco de dó de vocês nesse sentido, porque a puberdade do homem, ela é mais prolongada, ela é um pouquinho mais tardia, coisa de um ano, mas faz muita diferença em vocês passarem de um moleque, de um... Cara, se tem uma coisa que é horrível que aconteceu eu acho que vocês já passaram por isso também, que é tipo, você tá lá apresentando algo e na escola mesmo, simplesmente acontece. Simplesmente acontece justamente nesse momento. E eu acredito que uma das coisas mais... É uma das piores coisas possíveis, tá ligado? É o jubileu ficar animado do nada. Do nada. Infelizmente, ou felizmente, aí depende do seu ponto de vista, durante a puberdade, é natural que o homem tenha até 7 erections aleatórias, completamente aleatórias. Gente, não é fácil não. Dia. 7 vezes que seu amigo vai querer dar oi sem ser chamado. No meio É aquilo, né? Não existe nada mais sincero do que uma ereção masculina. aula de matemática. Nada. Não existe nada mais sincero que isso. Pra sua mãe? No meio daquela reunião de família em que vocês estão falando de um assunto muito sério, imagina que é o seu corpo se acostumando, entendeu? É o seu cérebro e a sua peça. Eles estão meio confusos. Você recebe ali uns hormônios que te deixam meio alterado. Então eu tenho que Deixa você muito maluco. aprender a controlar. Ele tá testando. Ele gostou ali de ver que o negócio tá funcionando. Ele quer saber o que tá acontecendo. É natural, não deixa de ser vergonhoso, eu admito. E assim, se Tem eu vida contar uma própria. história Vida sua própria ele. aqui, do pior momento que você já teve uma animação aleatória, eu não vou eu acho que já contei, esconder. né, aqui. Eu e muitos outros curiosos. Vamos começar agora. Deixa aí nos a comentários, gente. analisar Eu vou adorar saber também. curvas ali do nosso iceberg. E nós vamos falar de coisas que Nossa. são um pouquinho mais nubladas, um pouquinho mais obscuras. Nossa, que mistério que eu fiz. Queria falar sobre algumas você fez bastante. urgências que homens podem Ponto vir P. a passar ou podem presenciar outros homens passando, que eu acho que são importantes que você saiba identificar. A primeira delas chama parafimose. E é quando o seu cachecol, a sua fifi, bomó, ela meio que garroteia. A clássica ela fimose. fica presa, ela trava. É natural, né, gente? Se eu pegar o seu dedo e amarrar um elástico muito forte nele, olha só como vai ficando. O sangue vai parando de passar de pouquinho em pouquinho. Isso é uma urgência. Aula de biologia, gente, aqui. Vai doer, vai inchar.
vai começar a ficar roxo. E se você perceber que a sua Fifi, ela travou e ela tá cortando a circulação ali pra parte superior, você deve ir ao hospital. Ai, mas eu tenho vergonha, Gabrita. Irmão, o pessoal no hospital não tá preocupado com isso. Eles atendem tudo que acontece. É isso, você vai morrer, cara. Vai perder o Bilal. A menina que caiu, Não tem o que fazer. qualquer É um ou na outro. borda da piscina, até o cara que infelizmente ele acabou sentando em um desodorante. Então não vão com tabu, tá? O médico, ele só quer resolver o seu problema e passar pro próximo paciente. Você precisa Com certeza foi sem querer. está presenciando isso acontecer com algum amigo às vezes, ou se você está com essa condição, ok? Uma outra coisa que eu já falei aqui em alguns vídeos, você Aí do nada o cara chega, né? Aí, mano, sem querer eu sentei numa garrafa aqui, entrou tudo dentro do meu cu. Como? Como? Deve ser horrível você chegar no hospital, cara. Falando sobre isso, né? Alertando não, falando isso pro médico, deve ser uma merda. Simplesmente uma merda. vocês homens já conhecem, é a torção Nossa, torção. testicular. Então, tem um O maior medo cordão de todos. ali que segura os seus testes no lugar. Esse cordão, às vezes, ele torce. E você deve procurar auxílio médico em até 6 horas é o indicado. A dor é muito, muito forte, segundo relatos. Dizem que é muito ruim mesmo. A não ser que algo muito estranho aconteça comigo. E chega Eu espero até que a nunca dar aconteça náusea comigo de também. tão forte que é. Também, já falei sobre isso em outros vídeos, já tiveram alguns inscritos que passaram e eles dizem que a dor é tremenda. Nunca E agora vi uma alguém condição, Passou por esse isso. daqui é pra vocês que ficam zoando aí, que vocês vão atrás de Tadala. Tadala. Que vocês vão encher o caneco com Tadala. Pois é. Já ouviu falar sobre priapismo? Não, nunca ouvi falar sobre É um nome isso. difícil, né? É uma palavra difícil. Priapismo é um estado de erection que dura mais de 4 horas. Misericórdia. Então, Alguém você passa a faz receita alguma aí. coisa. Vamos supor que você tomou um remedinho, É, né? um remedinho. Acontece, tudo bem, não precisa se envergonhar. Só que o que acontece? Você exagerou na dose. E agora Ops, você foi está sem querer. com o jubileu atento a mais de 4 horas. Ele parece que não vai se Deve ser uma merda. Eu tô voltar zoando aqui, mas pra deve ser o horrível isso. estado de insignificância dele. Pois é, talvez ele não vá mesmo. Talvez esse sangue tenha ficado preso. Tem como? Talvez você Meu passar Deus. por uma pequena drenagem. Eu tô assistindo uma série que chama The Pitt, mas é uma série muito boa. É uma daquelas Nossa, séries deu um de medo agora, um médico, calafrio sabe? aqui. Grey's Anatomy, assim. E apareceu um caso desse no episódio anterior e eu pensei, putz, vou ter que colocar no vídeo. O cara, ele quer ali, né, fazer um negócio especial pra esposa dele, eles vão ter um momento ali. Ele toma uns remedinhos, ele só toma o dobro da dose que ele podia tomar. O jubileu fica atento demais, ele tem que passar por uma drenagem. Que é mais ou menos isso que você tá pensando mesmo. Eles vão colocar um negócio lá e ir tirando. Que horror, sangue. cara. Terror psicológico isso Agora, aí. você já sabe coisas sérias que não podem ser ignoradas. E se isso acontecer, você tem que ir até o hospital. Prestem atenção, hein? Vamos falar agora sobre o ponto G dos homens. sabia. Que eu vou apelidar aqui de Ponto P. De Muita gente ignora isso aí. a próstata de vocês. Na verdade, muitos homens rejeitam essa informação, né? Fingem que não existe. Por medo mesmo. Mas prestem bem atenção nisso aqui. Pedindo pra vocês fazerem algo assim, tá? Tô só falando a informação. Tem muita gente que ignora ela. Não me pergunte como eu sei. É o mais próximo que vocês vão experimentar de ter um ponto G. Por quê? Porque é essa glândula que ela é bem internalizada, ela fica ali próxima. E aí, mano, como é que tá a sua próstata? Toque. Fala aí pra mim. Pra quem não sabe, é um exame pra sentir o tamanho da próstata, pra ver se tá tudo certo ali. Quando essa região ela é estimulada daquele jeito que você sabe que, né, adultos estimulam, você, homem vendo esse vídeo, pode ter um orgs, você pode ter uma sensação boa ali, muito intensa. Sim. Enquanto o ponto G é um assunto que homens e mulheres falam livremente, os dois têm interesse em entender onde fica, como estimular. Essa parte já tem um certo tabu, porque a gente sabe que existe ali uma questão de Com certeza. preconceito, Sempre uma tem. questão do próprio homem não querer tocar É exatamente assim, isso. dessa forma, ou até aquele estigma de que quem faz isso Gay. automaticamente Pois é. homossexual. Mas o seu corpo é seu corpo, ele não tem tabu, então a próstata tem muitas terminações nervosas, existe até uma questão ali, eu dei uma pesquisada meio por cima, mas eu não entrei muito. Conte-nos, nesse conte-nos. assunto. Entrei, entendeu? Que é uma massagem Nunca ouvi falar disso.
Eu não sei, gente, eu não sei o que deixar aqui pra vocês, mas eu deixo essa curiosidade pra vocês. E, bom, o seu corpo é seu corpo, o que você fizer aí com você mesmo, talvez ninguém descubra. Tomara. E sei lá, né? Às vezes você pode explorar e descobrir que você gosta de alguma coisa. Ah, isso me tornaria homossexual? Nós já falamos sobre orientação sexual nesse canal. Eu já expliquei pra vocês de uma forma bem por cima, perfeita para quem é leigo no assunto, assim como eu, entender a diferença entre uma orientação sexual, entre sentir atração. É sempre bom entender, né, gente? Porque tem muita gente que é muito leigo, né? Mas é muito arrogante e simplesmente só não quer saber mais nada, só. Ah, eu não aceito isso e pronto, entendeu? E nem tentar entender as coisas como elas funcionam de verdade. Entre brincar com você mesmo, procure o vídeo e assista. Agora nós estamos em um nível mais profundo. Agora o iceberg está ficando... Nossa, retenção. Até um pouquinho Problemas. estranho. Vamos falar sobre o evento raro, que talvez vá acontecer com você em algum momento, que Algum momento, né? Em algum momento. Isso que você tá pensando, eu fiquei muito Nunca me empolgada aconteceu, falando gente. esse termo. Nunca. Não sei nem o que é isso. Já passou pelo evento do estoque de leite acabar? Talvez porque ele foi muito usado. Já. Entendeu? Você Quer dizer, todo não, dia não, isso nunca aconteceu comigo. em um dia. Nunca. E o leite acabou. Existe até um termo pra isso que eu não conhecia, que é o tal do orgasmo seco. E isso acontece com vocês, homens, depois de muitas brincadeiras gostosas. ejaculations em um espaço de tempo muito curto. Porque o corpo de vocês, eu já falei isso em algum outro vídeo desse canal, o corpo de vocês demora um pouquinho mais pra se recuperar pra próxima certeza. rodada. Então, você às vezes usou demais a sua Não pode, gente, tá vendo? Tudo tem limite. Você chegou lá tantas vezes. Tudo tem limite. Tão curto. Não sai nada. Não sai nada. Nada, não importa o que você faça. O povo quer gozar. O quê? O povo quer gozar. Justamente porque as estruturas ali do seu corpo que são responsáveis por produzir, né, Simplesmente acabou. estoque de leite, elas precisam de tempo pra recarregar. Você gastou Não sei. tudo. Talvez tenha usado tudo. Também tem um pouco a ver com desidratação. Às vezes você tomou pouquíssima Ainda bem que eu tomo água, bastante né? água. Pois é. E aí produziu já menos do que o esperado. E até onde eu pesquisei, não faz mal para a saúde, mas deve ser evitado. E principalmente é um sinal de um pouquinho de exagero nesse comportamento, seja a dois ou sozinho. E ainda falando sobre o líquido da vida, eu tinha que colocar nesse iceberg, e eu considero isso uma coisa relativamente obscura, porque eu olhava pra isso e ficava pensando... Ideia, esse cara velho. tirou essa ideia. Que é aquele papo de reter o líquido, né? Reter o negócio que era pra sair, você não deixa sair. Eu acho que isso faz mal. Acho que isso faz muito mal. Você tá apegado ao negócio. E o que mais me choca é que isso não é novo. Na verdade, isso é muito, muito velho. É milenar. Lá no louco. Oriente, Isso aí eu não tinha ideia, não. Os chineses e os indianos, que a gente vai falar deles daqui a pouco, porque eles bolaram uma coisa aí que está nesse iceberg. Eles já comentaram sobre guardar isso. E aí, tem toda uma questão, gente, que é metafísica pra eles. Então, tem uma questão de reter a sua energia vital. Reter a energia vital. Achava que quando ele melhor definição possível. Jogando a energia dele pra fora. Então, tinha que ser chinês. Do chinês, há mais de 1000 anos atrás, fazia muito sentido você guardar. Guarda, não deixa sair. É seu, cara, guarda aí. Fica tudo guardado. Só que isso virou um negócio que pega os homens modernos que estão procurando duas coisas. Homens que eles acham que eles tem muita gente que pensa isso. Se quando eles estão lá, né, acariciando o molecão, eles simplesmente não deixam o moleque não deixa ele não deixa o negócio boneco brincar, velho, não deixa. Ele vai conservar mais foco, mas também aquele cara que já tá excessivo na prática do 5 Com certeza. Se você me entende, ele também começa a querer introduzir coisas aleatórias nessa prática, porque já perdeu a graça. Ele já entrou num nível de se acostumar com Endgame. Nunca ouvi falar. A reter. Gente, não tem uma evidência muito forte que mostre que segurar isso que vocês têm aí aumente testosterona, deixe o negócio mais fértil. Embora vocês vão encontrar um culto de homens aí pela internet que eles falam que a vida deles mudou depois que eles começaram a fazer isso. Aí eu não tipo assim, velho, tá cheio realmente de gente falando que isso acontece e tal, mas pesquisas aí fora, eu pessoalmente nunca vi de perto isso acontecendo, né? Nunca vi.
da monografia não tá diretamente ligada Algo psicológico. a banana ficar, né, ficar tristonha, ficar meia bomba, a retenção do líquido de vocês não parece ter um grande efeito, porque é o seguinte, o corpo de vocês, em um estado saudável, ele é projetado para todos os dias ter uma leva nova. Ótimas definições, Ela velho. tira leite da vaca fresco todos os dias, então com vocês é muito parecido. Mas existem benefícios aí que as pessoas, elas compartilham. Muita gente fala que isso ajuda a Ô, louco, quebrar o cara é o uma ciclo da máquina. O cara é uma monografia. máquina de Como eu leite. disse, existem pessoas que fazem isso consumindo muita monografia, então é uma faca de 2 gumes e que melhora a sensibilidade. Eu não sei, meus amigos, se vocês já fizeram, deixem aqui embaixo, usem códigos, por favor, pra gente não ser banido. E eu citei os indianos, não citei? Não falei que Sempre, eles sempre criaram uma faca de 2 coisa gumes. que iria aparecer aqui nesse nível mais obscuro do iceberg? Vamos falar rapidamente. Pelo amor de sobre Deus. massagens Cuidado com os comentários aqui embaixo, hein? Existem 2 tipos de contato que as pessoas têm com esse termo. Às vezes, você teve primeiro contato com esse termo vendo um vídeo ridículo de uma pessoa fazendo assim, ó. Na outra... Meu Deus. Né? Você entende? Eu nunca ouvi falar sobre Como se isso. telepaticamente Tântrica. a pessoa estivesse ali, ó, mandando ver. Ah, eu tô macetando você na minha cabeça. E os homens, eu acredito que o contato que eles têm é com aquele famoso anúncio da massagem com final feliz, sabe? Bom, essas duas coisas, elas têm origem em algo que é um pouco mais sério, Não. um pouco mais... Não entendi. espiritual, que é Explique o mais, por Tantra. favor. É uma prática milenar desenvolvida pelos indianos a princípio e que tenta reconectar o seu corpo e os seus sentidos com a sua energia sexual. Então vai trabalhar desde Não, eu realmente não sei do que vocês estão falando. De sensibilidade, ali tem Tô por várias fora. etapas, até a sua respiração, a sua concentração. E existe dentro dessa prática o famoso orgs sem leite, ou seja, ter Como o assim, mano? Que orgs pira é sem essa? sair nada. Não ache que a moça, a garota programadora aqui do Brasil, a GP, ela tá fazendo uma massagem tântrica em você, porque ela não tá. Na verdade, a gente meio que fez uma corrupção do termo, eu acho. A gente juntou uma coisa que é gostosa com outra coisa que é gostosa. Mas existem especialistas, e você pode pesquisar aí, você vai What the encontrar, fuck? que eles trabalham esses aspectos de uma forma séria, trazendo todo esse lado da prática espiritual. Eu vou ser sincera aqui Nossa, com vocês, até eu no... não sei se eu sou muito careta, mas assim, por mais que seja incrível, uau, não dá pra deixar outra pessoa mexer no seu corpo assim, né? Tipo, ah não, mas é espiritual, ah não, mas é muito bom, olha, você vai descobrir muito sobre o seu prazer, mas eu nunca tive na vida. Sempre tem que ser levado a sério, Não sei, gente. o que Sempre. que vocês acham? Vocês topariam? Eu acho que o homem toparia, né? É foda, não sei porquê, mas enfim. E no último nível desse iceberg, nós temos os issues polêmicos dos homens. Eu não coloquei dá. esse ponto no iceberg das meninas, e é claro que eu traria aqui pra vocês também. E se lá no iceberg feminino eu É analisei tipo os isso, dark velho. romances, Eu não esses faria, não. Não, eu não faria isso, não. contidos ali, Você faria, eu não. silenciosos ali, que mulheres Issues gostam, polêmicos. que mulheres consomem, pelo menos Eu nunca ouvi hoje em falar dia, elas sobre isso. estão consumindo mais. Eu acho que uma forma de entender os issues masculinos é analisar o que eles assistem nas plataformas monográficas. As plataformas Nossa. do PCC adulto. Dark Temos ali, romances é então, das fantasias tenebroso, baseadas em tenebroso. tabus. Então, desde os meio-irmãos e meio-irmãs até madrasta, padrasto. Uma certa Assustador dificuldade até. ali com questões de idade, e isso é muito latente hoje em dia. Vocês conseguem observar essa treta aí com a questão da adultização, das denúncias de garotas vai ser um pouquinho... menores que eram realmente imaginei. sexualizadas, às vezes porque elas se colocavam nesse papel com a permissão dos pais e sei lá, de quem gravava, mas às vezes muito. também eram meninas que elas não tinham essa intenção, sendo colocadas nessa sacola, né, nesse grupo de que, você tá pedindo, você tá querendo, né, já tem idade. Temos uma questão aí com humilhações e conteúdo mais agressivo. Como é que Existem os pais permitem uma coisa dessa? plataformas Não faço ideia. normais, plataformas populares de conteúdo adulto, que você consegue ver claramente que aquela mulher está com dor. E olha só, gente, o pessoal não vai gravar esse tipo de vídeo sóbrio, totalmente sóbrio. É bem difícil que isso aconteça. Geralmente eles tomam um remedinho. Felizmente eu já passam um topei com isso daí. analgésico Mas local, foi sem querer, tá? Sem querer. Os cookies deles.
Não à toa, infelizmente, nessa indústria, muita gente morre de overdose. Mas imagina, essa mulher, ela Acho já tá que, nossa, preparada para aquilo e ela está com dor. Ou seja, tá ficando muito intenso pro lado da violência mesmo. Tem alguns vídeos que eles até parecem... realmente a gente tá no final do iceberg mesmo. Isso é É bem proposital. Alguns pesado. outros têm um issue muito forte nisso. Mas assim como a gente tem uma agressividade muito grande, uma dominância muito grande, nós temos aí muitos e muitos homens que guardam issues de submissão. E às vezes uma submissão extrema. É o Sim. cara que ele vai mandar muito Alguns realmente não dinheiro, são, eu não duvido disso. ele vai pagar por horas e Tem muita horas coisa de tenebrosa na humilhação. internet. Aí, gente, são coisas que eu não posso descrever. Vocês conseguem imaginar? Imagino que vocês já tenham cruzado com esse tipo de conteúdo por aí. Se esse assunto te interessa, eu vou te direcionar para um outro iceberg. O iceberg do viciado em monografia. Famoso Porque gado. esse último nível do iceberg da sexualidade conversa muito com esse iceberg. Não vale a pena. O da YouTube não vai deixar. monografia. Então eu deixo aí a indicação pra você. Vai lá assistir, deixa rodando. Eu sei que você não tem nada melhor pra fazer da sua vida. Eu sei. E aí, rapaz? E lá vamos nós. Também, né? Minhas 5 inscritas que assistem aos vídeos aqui. Monografia. O que vocês acharam? Eu peguei bem leve. Eu quis trazer mais em um tom de curiosidade. Porque, como eu disse, às vezes o iceberg, ele traz uma ideia de que a gente tá indo pra um lugar ruim. E não é necessariamente ruim, mas é um pouco obscuro. É um pouco... Pois é, gente. Esse foi o vídeo. cinzento. E vocês sabem que a minha missão aqui é ensinar garotos, garotas, mulheres e homens a... Eu queria reagir a algo diferente também, né? Então eu trouxe isso pra cá. E de como se relacionar melhor com quem vocês querem se relacionar. Um beijo, até o próximo vídeo. Poderia ser pior. Poderia ser bem pior.